Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou arquiteta da Yes Design e hoje nós vamos falar sobre a importância da consultoria. Antes de nós entrarmos mais a fundo nesse assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se um dia vocês começam a sentir vários sintomas, muito mal-estar, enfim, você não sabe que doença que você tem, o que você faz? Você vai direto na farmácia comprar o remédio ou você faz uma consulta com o médico para fazer exames e descobrir o que é afinal que você tem? Para que vocês possam entender mais ou menos a importância da consultoria com o arquiteto, é como se você estivesse doente e você fosse procurar um médico para dizer para você o que você tem e te indicar o tratamento. A consultoria com o arquiteto tem o mesmo efeito. Muitas vezes você acha que precisa realizar uma certa intervenção no seu imóvel, quando às vezes um outro serviço seria mais interessante. E outra coisa, né? Vocês precisam entender melhor o que está levando você a procurar por essa intervenção, né? Seja uma construção, uma reforma ou uma ampliação. Então a consultoria, ela é o primeiro contato que você vai ter com um profissional da área, que vai tirar suas dúvidas, porque vocês com certeza têm 1 milhão de dúvidas. Então o profissional, ele vai tirar essas dúvidas, ele vai esclarecer muitos pontos, ele vai te mostrar qual é o passo, quais são as etapas que você vai seguir, né? Então, para quem não sabe ainda, mesmo para quem já trabalhou, já mexeu com obra, seja em casa, ou na loja, ou na empresa, não importa, mas a consultoria, quando você decide que você precisa ou que você quer fazer uma obra ou uma reforma, é importante porque a consultoria, ela vai te colocar no caminho certo. Uma boa consultoria, ela vai ajudar você a definir qual é o objeto do serviço ou do produto, ou seja, o que é? É uma reforma? É uma intervenção? Às vezes você acha que é uma reforma e na verdade você vai ter que demolir tudo e fazer de novo. Então muitas vezes você não sabe exatamente o que é, né? Às vezes uma coisa que você acha que é uma reforma poderia ser simplesmente uma intervenção de interiores, né? Alterar alguns acabamentos, trocar alguns móveis, né? Então vocês têm que entender o que é o objeto da sua demanda. Então o arquiteto, ele vai te falar exatamente isso. O que é isso que você precisa? Que serviço é esse? Que produto é esse que você precisa? Outro ponto muito importante também que a consultoria te ajuda é a definir quais são as suas justificativas, para te ajudar a entender exatamente quais são os motivos e fatores que estão levando você a querer fazer esse serviço. É muito importante que você entenda de fato quais são os motivos, porque os motivos, eles também são uma forma de identificar os problemas. A justificativa que você também precisa encontrar tem uma origem no emocional. Então, como é que você está se sentindo nesse lugar que você não está gostando dessa sensação ou da forma como você está se sentindo? Então, isso também é muito importante de definir nesse ponto, para que você entenda melhor quais são as suas motivações, porque isso vai te ajudar a tomar decisões mais tarde. Outro ponto também muito importante que a consultoria te ajuda a definir são as expectativas. O arquiteto vai te orientar e te ajudar a definir expectativas reais para a sua demanda de produto ou serviço. Nós sabemos que algumas das expectativas, elas são um pouco fora da realidade. Então é importante que você defina essas expectativas com o seu arquiteto para que você não fique frustrado. Uma outra etapa importantíssima da consultoria são as tarefas. Por quê? O que são essas tarefas? Bom, como a maioria dos clientes não entende nada do processo de projeto ou de obra, enfim, é importante que vocês tenham uma noção das etapas e das tarefas que vocês vão cumprir. Não somente aquelas que dizem respeito à contratação de profissionais, mas, por exemplo, às vezes você precisa fazer uma outra consultoria com outro profissional para falar de um determinado assunto. Às vezes você precisa obter uma documentação muito específica, ou então você precisa passar por uma aprovação em algum órgão também específico, né? Então as tarefas, elas vão te dizer o que você vai ter que fazer para que você consiga realizar essas ideias
ou esse sonho, ou essa obra, ou esse produto, né? Então as tarefas, elas vão te dar o passo a passo, são como se fosse um checklist do processo. Então elas vão te dar um passo a passo das etapas que você vai ter que cumprir no processo. Encaminhamento, esse também é muito importante, porque não adianta nós te darmos o passo a passo se a gente não te fala com quem que você vai ter que falar. Então o encaminhamento, ele é muito importante, porque ele une o escopo, né, os trabalhos, as tarefas, às pessoas, aos profissionais que vão te ajudar a cumprir essas tarefas. As premissas também é um outro ponto muito importante, porque além da justificativa e além das expectativas que vão te ajudar a nortear as tomadas de decisões no projeto futuro, as premissas, elas também ajudam a limitar, né? Primeiro porque você quer um resultado que seja real, né? Que seja executável, que seja possível. Então as premissas, elas vão alinhar aquilo que é possível, que é execuível, pode ser até uma coisa relacionada ao orçamento, por exemplo, ou ao espaço, né? Então, as premissas, elas vão alinhar aquilo que é executável com as suas necessidades e a sua demanda. O prazo também pode ser um item a ser incluído nas premissas, né? Se você tiver um prazo muito específico, né? Uma data para tal coisa estar completa, né? Enfim, às vezes você tem um prazo muito complicado. Então, é também importante colocar essa informação nas premissas. Riscos são muito importantes. Por quê? Riscos são aqueles problemas que podem acontecer no processo, que podem atrasar, que podem inviabilizar, que podem dificultar, né, as atividades de serem concluídas e o projeto de ser finalizado. Então é importante que sejam listados todos os riscos no momento da consultoria, para que você possa já se preparar, né, e quando você for fazer as suas reuniões ou quando você for contratar os profissionais que vão fornecer os serviços necessários para concluir, para realizar a sua demanda, é importante que você questione esses profissionais com relação a esses riscos, né? Pergunte-os sobre o que eles pretendem fazer caso aqueles riscos se tornem reais. Bom, resumindo, os pontos importantes que você precisa ter numa consultoria são o objeto, a justificativa, as expectativas, as tarefas, o encaminhamento, as premissas e os riscos. Então, se você pretende de fato realizar uma obra, seja uma reforma, uma construção, um retrofit, enfim, não interessa, você vai passar por várias etapas, você vai passar por vários profissionais, né? Então você vai lidar com muitas informações ao mesmo tempo. Então, se você não tem essas informações iniciais muito bem consolidadas, muito bem definidas, sobre a definição do que é o objeto, sobre as suas expectativas, sobre as premissas, se você não tiver isso tudo muito bem definido, na hora de você solicitar um orçamento a um profissional, pode ser que ele tente te vender coisas, serviços, produtos que você não precise, né? Então é importante que você tenha isso definido para que você tenha segurança daquilo que você quer, daquilo que você precisa, daquilo que você pode, né? Então quando você define todas essas coisas, você começa a ter um conhecimento básico, pelo menos, do processo. Então quando você for pedir um orçamento, quando você for conversar com algum profissional, você já vai preparado com todas as informações necessárias para que aquele profissional possa montar uma proposta mais próxima da sua realidade e da sua necessidade. Ou seja, a consultoria é uma forma de proteger o cliente e de assegurar a qualidade do resultado. Bom, agora que você já sabe da importância da consultoria, não pule esta etapa. Venha fazer a sua consultoria com a gente aqui na IES.